Olá, amigo telespectador assinante, estamos iniciando ao lado do Pedro Paes, o Esporte é Mais, nessa segunda-feira, começando aí mais uma semana, falando do Campeonato Estadual, de Copa do Brasil, de Recopa Sul-Americana e do esporte nas cidades. Então vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando mais um programa, meu amigo Pedrinho. Bem, beleza? Tudo beleza. Sempre bom aqui tê-lo na bancada, brilhantando. Placarzinho bom aí pra gente falar hoje, né? Hoje tá feliz na vida, com o seu Vasco. Não pelo placar, mas jogou, né? Jogou bem, o pelo Vasco tá placar montando também, time. né? Não dá como referência nada pro futuro, mas foi um jogo, o Botafogo começou, né? Depois a gente fala. Vamos falar, porque o Botafogo é algo a ser estudado. É algo incrível. Mas vamos lá, vamos começar com o líder do campeonato, lógico que com um jogo a mais do que o Flamengo, e o Flamengo ganhando seu jogo, passa o Fluminense de novo no critério de desempate. Mas o Fluminense está aí mais de olho na Recopa Sul-Americana, poupando jogadores, entrou com o time... Né? O Fluminense, a maioria dos times agora está com sua equipe principal, mas o Fluminense tem feito aquela mistura. E tá administrando jogadores bem, entram né? no meio da partida, cabeça, né? Sem problema nenhum, Sim. já estão chegando junto. Ganha de 1 a 0. Ganhou o Fluminense, ganhou o Madureira, gol do Lelê. Um jogador que, pelo menos no campeonato estadual, é bom de fazer gol, né? Aqui, colocar só pro Carioca. Bota, ele paga ele só 6 meses. Pra disputar o Carioca, pronto, acabou. Depois dá Mas ele é bom jogador, é que realmente ele é bem mais ou menos. Pro elenco, né, não dá pra ele... Dentro do Verrete, ele, não sei não dá nem pra chegar. Mas, bom, é melhor eu ouvir certas coisas, né? Porque... Lelê com Verrete, meu... Bom, a pedidos, então, vamos direto para Botafogo 2, Vasco 4. Não é direto, mano, é o que interessa. É o que interessa. O grande clássico do mundo. O mundo ontem parou para ver esse jogo. É o mundo vascaíno e botafoguense, provavelmente. O mundo geral, China, Japão. Agora, o meu amigo Pedrinho, dois tempos muito distintos. No primeiro tempo, o Botafogo foi superior, até o finalzinho do primeiro tempo, o Vasco quase não tinha chutado em gol. Aí o Vasco arranca o empate. E o segundo tempo parece que o Botafogo ficou no vestiário. Parou. Como aconteceu ano passado. Mas lembra ali foi uma repetição de vários dos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Segundo tempo, parece que o time ficava lá, esquecia de subir. Impressionante, Maurício, o nível de jogo do Botafogo ontem no primeiro tempo. Olha, eu acho que foi até melhor do que do tempo porque ele consegue fazer um gol logo no comecinho, que é um impedimento claro, mas aquilo ali ia mudar totalmente a concepção, que eles estavam numa arrancada. Então, ele fez 2 gols, um foi bem anulado, aí fez o gol do Eduardo. Deixou belo gol, por sinal, o Eduardo fez 2 belos gols. achou Achou aquele gol, né? Achou, Sim. Porque deu uma bobeirinha lá na defesa, conseguiu. Os números mostravam o Vasco, no primeiro tempo, amplamente dominado. Aí veio o segundo tempo, e o Botafogo rapidinho levou o gol. E parece que deu uma Eu pane, acho né? também que o pênalti ali, tá 2-1 o jogo, eu acho que o pênalti foi uma bobeira tremenda e foi fundamental para o Vasco ganhar esse jogo. Porque se tá 2-1 ali brigando, tanto é que o Botafogo ganha um golaço, né, de bicicleta, foi 4-2 o jogo, mas aquele pênalti eu acho que foi fundamental para o Vasco arrancar essa vitória. O goleiro vai fazer um gol contra, né? Porque a bola bate na trave no goleiro e ainda vira gol do goleiro. Mas tá bom não. Tá bom. Então só lembrar, aí o Eduardo descontou, depois já estava 4-1 Vasco, um golaço, né? Gol de disputar prêmio, né? Que bicicleta bonita. O primeiro gol do Eduardo foi do Eduardo também. Foi do Eduardo, que ele tabelou Golaço com o Chiquinho também. Golaço. E aí que você falou, primeiro tempo o Botafogo fez 2 gols, um bem anulado, mas criou chance. Foi superior. Se aquele gol sai, Maurício, do jeito que o Botafogo, a intensidade do Botafogo no primeiro tempo, eu acho que resolveria. Não, mas eu não digo. Eu vou falar pra você, o Botafogo pode virar o jogo. E eu acho que o torcedor do Botafogo tem essa sensação hoje também. O Botafogo pode estar ganhando um jogo de 3-0 na metade do segundo tempo, que o cara não tem confiança mais, cara. É uma coisa incrível, né? Você não tem confiança no time. Com outro técnico, não é técnico, o problema não é técnico, não é já outro técnico. O Thiago Nunes entrou e as coisas não resolve. O time é de uma instabilidade
mas muito grande porque é dentro do próprio jogo. E tu vê um primeiro tempo daquele, né, instabilidade na campanha. Não, e outra dentro coisa, do próprio jogo. A disparidade é tão grande, você vê um primeiro tempo daquele, que isso, o Botafogo atropelou o Vasco. O Vasco achou o gol. Se você lembrar Palmeiras, aquele famoso Palmeiras e Botafogo, primeiro tempo do Botafogo foi 3-0, e bola na trave, perdeu chance. Podia ter saído ali ganhando uns 4-5-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o time apaga. É algo... Eu não consigo, eu confesso que o próprio treinador do Botafogo, o torcedor já deve ter desistido, né? Porque eu vou ser sincero, o torcedor do Botafogo que ainda está indo ao estádio, eu acho um grande guerreiro. E fica numa situação também complicada aí para esse final. Muita chance de ficar de fora da semifinal de novo. Falta para ele. Flamengo. Temos que ver a tabela, acho que sim. O Flamengo, eu acho, ainda pega o Flamengo. E ainda tem que ser calvo o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que tá a tabela do Nova Iguaçu não é das melhores, porque time pequeno é mestre para ratear, eu sei que eu sou América, ratear na hora errada contra os outros pequenos. O Nova Iguaçu tem 2 adversários difíceis, que é o Portuguesa e Volta Redonda. Inclusive, Maurício, só um adendozinho, ontem eu fiz um joguinho, né, do Audax e do Nova Iguaçu, achei impressionante. Nós vamos falar desse jogo. Não, mas eu sei, mas o horário do jogo... Porque da TV, pela Bandeirantes, a Band Esporte transmite o jogo é lá em Bacaxá, 9h30 da noite. 9h30 da noite, num domingo. Em Bacaxá. Devia estar cheio o estádio. Muito, né? Cheio de espaço vazio. Bom, vamos falar então desse jogo, né? Não, vamos falar primeiro de Volta Redonda e Portuguesa, que o Voltaço não faz uma campanha como a dos últimos anos, né? Na verdade, como a do último ano, porque no ano retrasado o Voltaço chegou a ser rebaixado e depois voltou. O Patrick Carvalho tinha feito 1-0 para a Portuguesa e no último lance do jogo o Cristiano empatou 1-1, que valeu pouco para o Volta Redonda. O Volta Redonda não tem chance de brigar por vaga, mas tem aquela coisa ali de até determinada classificação disputa Taça Rio. Que para um time de menor investimento, né? Para o Botafogo, se o Botafogo foi... Você lembra no passado que o Botafogo foi campeão da Taça Rio? Os caras nem sorria pegando o troféu. Já é feito mesmo para disputa de imagina se os 4 grandes vão para a semifinal, os pequenos vão disputar ali O meu América, se voltar para a primeira divisão ganhar a Taça Rio, eu vou ficar feliz na vida. Mas o Botafogo, o Vasco, né? Ninguém merece. Né? Com certeza. Eu coloco o time de garoto lá para disputar para perder. A Portuguesa também se complicou, ainda matematicamente se ganha, estaria na briga. Agora acho que os dois já não vão nem brigar contra rebaixamento, porque está ali entre Audax e Sampaio Corrêa, mas também não vão brigar por nada mais nesse campeonato. A grande surpresa do ano é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu. O time pequeno da vez, né? Todo campeonato carioca tem um que chega ali, bola. E o Nova Iguaçu... O Audax 1-0, primeiro tempo quase todo, eu acho que o gol do Ramon no... Primeiro gol. O Audax, realmente, o Audax não vai deixar nenhuma saudade na primeira divisão se cair. Com todo respeito a jogadores, mas campanha pífia, 9 derrotas em 9 jogos e não tinha marcado um gol. Foi o primeiro gol do Audax na competição. Realmente muito fraco. E o Audax fez 1-0, jogo lá em Bacaxá, não tem estádio, não tem torcida, não tem time. Qual horário? 9h30 da noite. Brincadeira. Tava lotado o estádio. Aí o Ronald empatou e Carlinhos. Rapaz, é o Lelê do ano, né? Porque o Lelê se destacou e foi pro Fluminense como artilheiro do Carioca pelo Volta Redonda. Né? Ele acabou sendo superado na reta final pelo Cano por causa daquele 7-1 do Fluminense no Volta Redonda. Mas até então ele era o artilheiro, foi pro Tricolor, teve contrato renovado e compôs bem o elenco. E veio da terceira divisão do Rio, ele né? Veio até contra o Magiense. Eu narrei jogo, o gol dele pelo... Oh, meu Deus, me fugiu agora o nome do time que jogou contra o Magiense na semifinal do campeonato da Série C. Né? Eu ia falar Séries, mas não, Séries é de uma divisão acima. Mas... Tem estrela o rapaz, hein? O Lelê é bom jogador. E o Carlinhos, cara, 8 gols.
Tem que tirar o chapéu, cara. Surpresa aí, eu não sei de onde ele veio, se é cria do Nova Iguaçu. Deixa eu ver, o Volta Redonda ano passado apareceu o Lelê e um time bem montado. E o Nova Iguaçu parece também tem um time bem montadinho e aparece, né? O Nova Iguaçu fez uma campanha razoável na Copa do Brasil ano passado e manteve a base. Né? Porque qual é a importância de, por exemplo, o time que joga o brasileiro da Série D, mesmo que sendo a quarta divisão do brasileiro? Quem joga uma competição a mais, ele consegue ter uma sequência. Porque esse time pequeno, assim... acabou o campeonato carioca. Acabou. Aí, acabou tudo. Ele vai ter no resto do ano inteiro a Copa Rio. Só. E olha lá. Hoje você vê que a Portuguesa, porque é um time bem montado, tá jogando a Série D já quase todo ano. O Nova Iguaçu também. Isso ajuda na continuidade. Então o time mantém uma base, o treinador continua um trabalho. A roda gira, né? E aí você vê que o time é mais organizado. Agora o Audax jogou ano passado, ficou o resto do ano aí, jogou a Copa Rio, inclusive vai jogar a Copa do Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas fica meses aí sem jogar nada, então é complicado. Bom, você confere aí agora na tela os jogos dessa terça-feira. Sampaio Corrêa e Bangu, Flamengo e Boa Vista. Sampaio Corrêa e Bangu é um jogo que é importante para a questão do rebaixamento, porque o Bangu, quem ganhar, já escapou. Quem ganhar esse jogo aí já não tem mais risco nenhum, porque só cai um, o Audax tem 0 pontos, o Bangu tem 5, o Sampaio Corrêa tem 4. Caso haja empate, ainda é muito pouco provável que o Audax consiga ganhar seus 2 últimos jogos, mas nunca se sabe. Matematicamente ainda vai ter chance. Já Flamengo e Boa Vista, o Flamengo, o franco favorito, vencendo o Boa Vista, reassume a liderança. O Fluminense tem 21 pontos, o Flamengo com menos um jogo tem 18, o Nova Iguaçu tem 18, grande campanha. Aí o Vasco vem com 16, fechando os classificados hoje. Fora ali, mas ainda matematicamente com chance, estão Botafogo e Portuguesa com 14. Você vê, a Portuguesa empataria em pontos com o Vasco, estava empatando com 16 pontos até o gol do Volta Redonda. E o Vasco também não pode dar bobeira, porque porque ainda não está garantido. Abaixo do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu está numa campanha só 2 boa, acima e do o Botafogo pode crescer. Só corrigindo aqui, lembrando que o clássico que falta para o Botafogo é o Fluminense. Por sinal, um jogo que historicamente o Botafogo tem sorte. Né? O Botafogo às vezes está na pior fase do mundo, pega o Fluminense e ganha. Mas, tá aí, vamos lá. A próxima rodada é só no final de semana que vem, então aí a gente fala mais lá pra frente. Então agora eu quero falar rapidamente aqui sobre esporte na cidade. Está tudo um tanto quanto parado ainda, a gente está tendo alguns eventos esporádicos, a gente tem divulgado aqui, né, alguns eventos de corrida, lá em Rio das Ostras, lá questão de futevôlei que vai acontecer no final de semana, mas a verdade é que tanto as ligas quanto as secretarias de esporte ainda definindo principalmente os campeonatos de futebol, né? Que ainda só Guapimirim estava tendo campeonato na categoria de base. Mas falando em Guapimirim, a gente vai encerrar o programa hoje com uma notícia muito triste, muito chata e de uma grande figura do esporte de Guapimirim, também com muita raiz em Teresópolis, que nos deixou, que foi o Vavá. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Então a gente vai, nos próximos programas, atualizando melhor essa questão aí do esporte nas cidades, porque está naquela safra, entre safra, melhor dizendo. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Meu amigo Pedro, a Copa do Brasil começa esta semana sua primeira fase, já com alguns grandes em campo, como por exemplo, o Cruzeiro Cabuloso enfrenta na quarta-feira, lá na Paraíba, o Souza. É jogo único e o time que visita joga pelo empate. Então a vantagem do time da casa é só jogar em casa. Mas tem que ganhar, né? Exatamente. Vamos a outros jogos aí importantes aí dessa rodada. Por exemplo, e lembrando que nós teremos nessa primeira fase alguns times do Rio, como o Olaria, mas o Olaria só joga na outra semana. Nessa quinta-feira tem Cianorte e Corinthians, né, jogo importante também.
Temos aí, vamos seguindo por aqui, ó, um jogo importante para o futebol do Rio. 2 times do Rio, foi sorteio, né? Sorteio. Audax e Portuguesa. Esse jogo será quarta-feira. Pelo menos garante um, né? A Portuguesa é favorita, né? O grande favorita. Mas sei lá, né? Futebol, tudo pode acontecer. Lembrando que, então, do futebol carioca aí nessa primeira fase, por exemplo, você pode me perguntar por que o Olaria está na Copa do Brasil? Porque o Olaria é da 2ª divisão do Carioca. Mas o Olaria está na primeira fase da Copa do Brasil, porque ele foi o vice-campeão da Copa Rio. E aí ele se classificou. O Audax ano passado fez uma boa campanha no Carioca. Ele ficou entre os 7 primeiros, por isso ele está na Copa do Brasil. Entendeu? Aí você vê, de lá para cá ele praticamente não teve competição, só teve a Copa Rio. Está com um time esse ano totalmente diferente do ano passado. Está fazendo uma campanha. Não tem calendário para se manter time, né, de menor investimento, é complicado. O Vasco vai jogar só na outra semana, né? Então, e o Volta Redonda também. O Volta Redonda pega um time difícil, que é o Atlético, lá de Minas Gerais, um adversário difícil. Então, a gente tem na primeira fase, né, esse jogo único, o Vasco, Olaria, Audax e Portuguesa e Volta Redonda. 5 times do Rio. O Botafogo, Fluminense e Flamengo só entrarão mais à frente. Né? É isso aí. E falando de outros estaduais, meu amigo Pedrinho, que jogo Palmeiras e Corinthians, hein, rapaz? 2-2. Parecia que estava decidido, né? Expulso, o jogador teve que ir pro jogador de linha pro gol, perdendo 2-0. Que coisa louca. Foi um jogo. E lógico que ficou assim um gosto amargo pro palmeirense, né? Com certeza. Foi uma derrota praticamente, apesar do empate. E outro também destaque foi o Vitória contra o Bahia, né? Bahia com todo esse investimento, com tudo clássico, regional, né? Super clássico na Bahia. Foi um expulso do Bahia lá, o jogo meio embolado. O Vitória ganhou o jogo. E o curioso, a melhor campanha do Paulistão até agora é do Santos. Líder do Grupo A com 19 pontos. Acho que estava perdendo ontem também 2-0 pro Novo Horizontino, me parece. Perdeu. O Novo Horizontino ganhou por 2-1. Foi 2-1. O Novo Horizontino faz uma excelente campanha. É o líder do Grupo D à frente do São Paulo. E teve também São Curitiba, Paulo e RB Bragantino foi um jogo para mim muito disputado, 2-2 também. E Curitiba e Atlético Paranaense também jogaram? Jogaram. Esse eu não estava sabendo, não. Esse jogo ficou 1-1 entre Atlético Paranaense e Curitiba. E no Campeonato Mineiro aí não teve clássico no final de semana, mas teve vitória do Cruzeiro sobre o Democrata do Governador Valadares. Ganhou o Cruzeiro? O Cruzeiro está ganhando, né? Mas perdeu para o América, né? Não, mas é normal, o Cruzeiro só não pode pegar o América. E o Coelho empatou de 0-0 ontem também. Tem um amigo meu, Ailton, lá de São José, torcedor do Cruzeiro, São José do Vale do Rio Preto. Ele fala que o Cruzeiro ganha de qualquer um. Mais difícil é ganhar de Fluminense e América Mineiro. Que coisa, rapaz. Os números são complicados aí para o Cruzeiro com relação a esses 2 times. Já que eu falei do Fluminense, e já chegando ao final do programa, vamos falar justamente do tricolor carioca, que joga nessa quinta-feira lá no Equador contra um adversário que é sempre engasgado, porque já derrubou o Fluminense 2 vezes e é encardido em competições internacionais. Quer dizer, a LDU ela tem uma coisa de já ter feito surpresas contra o futebol brasileiro e contra o Fluminense mais ainda, porque principalmente aquela grande final da Libertadores, né? Então, lógico que o Flu e a LDU acaba tendo uma rivalidade, né, sul-americana pelas circunstâncias do passado. E a LDU, como você disse, é um adversário difícil, é o campeão da Sul-Americana e o Fluminense campeão da Libertadores, por isso a disputa da Recopa Sul-Americana. E nem sempre o campeão da Libertadores é o que se dá bem. Com certeza. A gente lembra no passado que o Independiente Del Valle ganhou do Flamengo. Sempre dando... o Independiente Del Valle ganhou a Recopa em cima do Flamengo. Mas falar desse jogo, a única referência que eu tenho do Fluminense é o jogo contra o Vasco. E o que eu vi contra o Vasco, teve problema de arbitragem, de tudo, eu acho que o Fluminense
tem muito que acertar para jogar com a LDU. O Fluminense não voltou. Não voltou ainda com aquele Até espírito. por causa dessa situação de mesclar time, não sei o quê. Tá, Maurício, mas o time titular do Fluminense está treinando coisa. Eu achei contra o Vasco muito desorganizado. Mas eu acho... Claro que é o começo. Eu entendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu acho que é justamente isso. O time parou num bom nível no final do ano passado, aí dá aquela parada e volta esse ano. Só jogou um jogo, na verdade. E para falar desse jogo, a única referência que eu tenho com o time titular seria o jogo contra o Vasco. E o que eu vi contra o Vasco, se a LDU ocupar os espaços, fizer uma marcação alta, marcar bem, voltar, vai complicar o jogo para o Fluminense. É só isso que pode, de novo, um time da Sul-Americana ganhar essa Recopa aí. Imagina, né? De novo no Maracanã. Pode ser. Porque o primeiro jogo é lá, o segundo no Maracanã. A gente já viu ano passado esse filme com o Flamengo, que todo mundo era praticamente, o Flamengo vai atropelar o Del Valle. E não aconteceu. E não foi o que aconteceu. Mas é só uma referência que eu tenho, né? O Fluminense pode estar lá treinando, tá muito bem, acertado e jogar diferente do que jogou contra o Vasco. Isso aí tem um grande time, foi enxertado ali com alguns jogadores até de certa idade, mas é um grande time, né? Não tem o que falar. O Fluminense, inclusive, acho que deu até uma qualificada no elenco, né? Em opções de banco, né? Renato Augusto, ele o Terãs, né? Então são jogadores que podem ajudar, não é? Ajudar muito, os jogadores que podem entrar na partida e render bem. Então, acho que o Fluminense tem hoje um grande time tem banco agora. Sim, né? sim. Que ano passado entrava o John Kennedy, né? Esporadicamente. No final, que demorou a se firmar, né? Hoje também é uma grande opção. Isso aí. Né? O Fluminense hoje tem um bom time titular e tem um bom banco. Mas realmente o momento não é dos melhores. Também não sei o momento da LDU. Nós já temos não tenho acompanhado, né? E temos só essa referência contra o Vasco. E pode chegar lá e desenvolver o futebol que desenvolveu ano passado tranquilamente. Está treinando para isso, né? Do Equador a gente só tem ouvido falar de política, que a coisa lá está complicada, né? A LDU não está, na verdade o campeonato de lá não começou na temporada 2024. Estão parados ainda, então. O que pode ser bom ou ruim, né? Porque, por um lado, o time também não tem ritmo de jogo, está só treinando, né? Então lá o campeonato equatoriano... Treino, jogo é jogo. Tem e vice-versa. Máxima, né? Já dizia um filósofo aí antigo do futebol. Bom, meu amigo Pedrinho, obrigado pela participação, valeu. E a triste notícia aí do seu amigo, cara, agora a gente vai ter que falar, primeiro solidarizar com os familiares do jovem político aí da cidade de Guapimirim, o Thiago do Vale, e que foi uma das perdas do final de semana na cidade, mas principalmente com essa figura que brilhou aí nos campos e fora dos campos. Né? Foi um grande jogador, um dos maiores jogadores da história da cidade de Guapimirim, jogava demais mesmo, você que gosta de brincar da sua canhotinha, o Vavá com aquela canhotinha dele jogava muita bola, era um cara genial, era o cara que dava gosto de ver jogar, e ele jogou muito aqui no futebol de Guapimirim, onde fica o estúdio, os estúdios da Rede TV Mais TV Arte HD, e jogou muito no futebol de Teresópolis, né, que levava muitos jogadores de Guapimirim para jogar no futebol teresopolitano. E o Vavá foi campeão por mais de uma equipe lá. Lembra que o Flamenguinho, Santa Cecília, jogou no Teresópolis Futebol Clube. O Vavá, eu pessoalmente tenho uma história, a minha família tinha uma ligação muito forte, devido ao meu saudoso tio Dário Medeiros, que várias vezes foram juntos, meu tio de treinador, o Vavá de jogador, e muitas vezes juntos, né, depois já em comissão técnica. Então, tinha um carinho enorme. Não, continuarei tendo sempre. E a minha solidariedade a todos, a sua esposa, os filhos, nesse momento difícil. E a gente só pode dizer aqui que foi um cara que deixou a sua marca, né? Revelou grandes jogadores da região, no seu trabalho aí com a garotada, que ele fazia com muito carinho, muito afinco. E realmente deixa aí a sua marca e a saudade. Um abraço, até o próximo.
O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Tu conhece minha cidade? Vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade. Tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, o gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais. Quer ficar pra sempre. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Conhece minha cidade? Vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade. Tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, o gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais. Quer ficar pra sempre. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá.